Ceará perde a invencibilidade no Castelão, jogando pela Série A e 4 posições na tabela de classificação. E o Fortaleza, hein? Foi atropelado no Maracanã pelo Flamengo e desceu para a zona de rebaixamento. E a Federação Cearense de Futebol repudia os ataques criminosos de torcedores do Santa Cruz à delegação do Ferroviário. E o Leão vai ter mais um argentino pela frente na próxima fase da Libertadores. É o plenário esportivo que está no ar aqui na Alesse FM e na Alesse TV. E eu vou estar com Paulo César Norões, com o Renato Abreu e com o J. Lacerda. E o futebol cearense não teve um dos melhores finais de semana, não. Apenas o Floresta fez bonito na Série C e na Série D só brilhou o Horizonte, que venceu o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Os demais perderam. O Ferroviário foi goleado pelo Santa Cruz, lá no Recife. Nós vamos começar já falando sobre o Ferroviário. E o Maracanã também não logrou bom resultado, não, né? Então, o Iguatu empatou, né? Iguatu ganhou. O Iguatu ganhou e o Maracanã empatou. foi quem empatou. Então, esses foram os resultados da Série C e D. E em relação à Série D, lamentável, mais uma vez, o que o torcedor pernambucano, desta vez do Santa Cruz, fez com a delegação do Ferroviário. Por pouco não aconteceu algo tão grave como acontecera à época com a delegação do Fortaleza, agredida que foi por torcedores do Sport. E o que é mais lamentável, Paulo César Norões, é que a polícia estava acompanhando a delegação do Ferroviário, mesmo assim permitiu que eles fossem agredidos, jogaram pedras, quebraram o ônibus do Ferroviário e, por sorte, não saíram integrantes do time, da comissão técnica e dos próprios dirigentes feridos, né? Absurdo. A Federação Cearense já se manifestou publicamente. Mauro Carmelo está lá ou já está chegando no Rio de Janeiro e vai publicamente externar o repúdio à presidência da CBF. Um abraço para você, Carlos Silva, Renato, nosso querido Lacerda, pessoal de casa. Infelizmente, o Mauro tem que fazer isso mesmo, vai lá, vai reclamar, mas não vai dar em nada, porque tem sido recorrente, né? Infelizmente, o que está acontecendo em Pernambuco, a gente sabe que tem violência no Brasil inteiro, e até mais em outros países, né? Basta lembrar agora o Colo-Colo lá no jogo contra o Fortaleza, que terminou até em morte. Mas o caso de Pernambuco é emblemático, porque praticamente todos os jogos em Pernambuco você tem esse tipo de situação. E de uma selvageria que foge até aos padrões de violência reiterados aqui no futebol brasileiro. É incrível, assim, você fica até sem saber o que vai fazer. Qual é a proposta para resolver isso? É começar a afastar os clubes das competições? Porque já é um caso de polícia lá. Não é um caso só de um clube, porque você tira os clubes da competição. Mas lá em Pernambuco, principalmente, é um caso de falência do Estado. Porque o Estado não dá conta do que acontece nas ruas. Verdade. A gente não está nem falando do que acontece nos estádios. A gente está falando nas ruas. E não basta a selvageria daquele clássico lá, Sport Santa Cruz, que todo mundo, o Brasil inteiro, assistiu estarrecido aquilo ali. Já não basta a situação do ônibus do Fortaleza ano passado, que sofreu aquele atentado. Entre eles mesmo lá, recorrentemente acontece, e não se faz nada, não se tem uma política realmente assim de preventiva, de né? Valor. Até preventiva tem, estava lá a polícia acompanhando, mas não dá conta. O problema é esse, a polícia estava lá acompanhando, supostamente para dar proteção, e não deu. Uhum. Então é o caso de dizer que o futebol pernambucano, o Estado pernambucano, no caso, faliu no sentido de dar segurança aos clubes, aos jogadores e aos visitantes. Ô, Renato Abreu, Oi. E a torcida do Santa Cruz já chegou ao cúmulo de matar uma pessoa jogando um vaso sanitário. Lá do alto da arquibancada. Arrancaram no alto da arquibancada, foram ao banheiro, arrancaram um vaso sanitário, jogaram lá de cima, caiu na cabeça do torcedor e matou. Quer dizer, o absurdo... E isso já faz bem uns 15 anos. Exatamente. Um abraço a todos, Paulo César, grande Lacerda, e Mas um você, abraço, Carlos Silva, também, pô. e ao nosso público que nos vê pela TV e nos ouve pela rádio.
Lembrar que depois aqui do programa na rádio tem o MPB na Leste. Aí já está comigo. fazendo propaganda aí. Mas, Paulo César, deixa eu fazer. Marketing de emboscada. Deixa eu fazer meu comercial. Ei, marketing de emboscada. Olha, não, mas deixa eu só dizer aqui o seguinte. Olha, Cássio, o problema é o seguinte, o Brasil vive uma completa inversão de valores. Essa violência do futebol é o reflexo da violência generalizada no país. Teve um vídeo da polícia prendendo 2 traficantes numa favela do Rio de Janeiro e o público, ao invés de aplaudir a ação do Estado, livrando a comunidade de um bandido, o que é que a comunidade faz? A comunidade sai para cima da polícia defendendo o bandido, defendendo ela o própria traficante. já tem, né? Quer dizer, olha a inversão de valor. Então nós estamos num país em que, primeiro, a violência está disseminada. O cidadão não tem segurança e o Estado não consegue, porque se tomou conta. E agora eu fico imaginando, isso reflete no futebol. É a falta de cidadania, é a falta, sei lá, de perspectiva. Porque eu não entendo, por exemplo, o Ferroviário é um time para ter uma rivalidade com o futebol do Pernambuco, com todo respeito ao Ferroviário? Não. Historicamente, não. Historicamente, tudo bem. O Ceará. Já existe, né? Quer dizer, eu não entendo. Quer dizer, o Santa Cruz ganhou o jogo. Veja bem, o Santa Cruz ganhou o jogo, ganhou com justiça, 3-1, sobrou. O Santa Cruz está classificado, é o único classificado, ele já está classificado, tem 19 pontos, líder absoluto, inconteste, classificado. Aí o torcedor do Santa Cruz, ao invés de comemorar que o time dele está bem no campeonato, já está na outra fase, quando os outros ainda vão brigar, o Ferroviário, por exemplo, tem 9 pontos, vai ter que conseguir uns 20 para brigar por uma das 4 vagas. Está no G4, mas tem que brigar. Aí eu não entendo, o cara, ao invés de ir comemorar a vitória do time dele, que está fazendo uma boa campanha, e eu torço pelo Santa Cruz voltar para a Série C, depois vai ver, porque é um time que bota 30 mil. Eu sou a favor dos grandes clubes, de grandes torcidas. Série A, Pois é. Mas aí o torcedor, que não é torcedor, quer dizer, é um imbecil qualquer, é um bandido da Cededel, é um baderneiro, o torcedor não é. Aí ele tinha que celebrar a vitória do clube dele, que está fazendo uma bela campanha, e vai agredir, jogar uma pedra, podendo matar uma pessoa. Quer dizer, não dá para entender, isso é uma inversão de valores, é uma insanidade comportamental absurda, porque é uma violência que coloca em risco, não é, o outro cidadão. Está entendendo? Que não é inimigo, não, apenas torce o outro time. Pelo amor de Deus, o futebol não é para isso. Nós estamos num país em que há uma completa inversão de valores e chega às raias desse absurdo, que foi mais esse ato ocorrido desta feita contra o ônibus do Ferroviário. E olhe que, como disse o Paulo César, a polícia estava lá, supostamente para dar. E, quer dizer, não se respeita nem o braço armado do Estado, que é a polícia. É absurdo. É uma coisa, sabe, absurda, abjeta, reprovável sobre todos os aspectos, mas eu não sou a favor de você punir o clube, não. Tem que pegar os caras e responsabilizá-lo perante a lei. O Santa Cruz não tem nada a ver de ser responsabilizado por isso. Sou contra essa história. Não foi dentro do jogo, não foi no campo, foi fora. Eu sou contra a responsabilização dos clubes, porque a gente está criando esses monstrinhos, depois eles não pagam, eles não são penalizados, não são identificados, eles ficam na impunidade e o clube é que vai pagar? Não, eu acho que não. Eu acho que o clube. Eu queria perguntar, cadê os caras que quebraram lá o ônibus do Fortaleza? Cadê? Estão tudo Foram soltos. presos e tal. Cadê? O que aconteceu? Tudo solto já. Está tudo solto. Ô, Lacerda, aí, o pior é que a falta de punição é um fator incentivador à continuidade da violência. Por quê? Se não há punição para o torcedor do Santa Cruz, o torcedor do Ferroviário vai se sentir no direito de tentar se vingar quando aqui eles vierem. Um abraço, Carlos, PC, Um abraço. Renato, os companheiros todos e o pessoal de casa. Bom, felizmente, Carlos Silva, a gente nunca viu nenhuma atitude desse gênero partindo da torcida do Ferroviário. Isso aí é uma coisa pacífica. Eu concordo. Verdade. Eu concordo que é um problema, eu tenho dito reiteradas vezes, para mim isso é um problema de segurança pública. E, inclusive, ocorre fora do estádio. Se fez muitas campanhas, isso melhorou muito dentro dos estádios, quase não há problema dentro dos estádios. Infelizmente, na rua, as polícias não têm conseguido resolver isso. Aliás, em alguns estados, inclusive aqui, melhorou muito. Melhorou muito. Então, acho que esse trabalho que foi feito preventivamente, como aqui foi feito, muita conversa, muitas reuniões, isso não resolve. Muito tratamento delicado, isso não resolve. Tratar baderneiro,
tratar criminoso com delicadeza, isso não resolve. Não estou aqui incitando nada, mas não resolve. Você vai dar flores a quem vai ao estádio jogar um vaso sanitário de cima para baixo para matar uma pessoa, atacar um ônibus de uma delegação. Isso é um problema de segurança. Aí, como o Renato diz, envolve tantas coisas, educação, enfim, não vamos ficar discutindo isso aqui. O fato é que, por exemplo, aqui, algumas ações foram implementadas preventivamente e estão dando certo. Lá em Recife, eles não conseguem fazer isso, porque é comum. Todas as vezes que tem clássicos lá, e lá tem 3 torcidas, Santa Cruz, Sport e Náutico. Todas as vezes que tem clássico, entre 2 desses 3, tem problema na rua. E eles não conseguem fazer um trabalho preventivo para resolver. Quer dizer, se for depois do jogo, a delegação está saindo, voltando para o hotel, como aconteceu com a delegação do Fortaleza, então não há trabalho preventivo. É verdade. Não há trabalho nenhum planejado para antes, durante e depois, é o que parece. É o que nos dá a entender. Então a gente torce para que não haja problemas quando o Santa Cruz vier aqui, pelo menos nunca houve. A torcida do Ferroviário sempre foi respeitosa nesse aspecto, a gente espera que não. Aqui há um trabalho preventivo, e só que a gente espera que ficou no blá 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 aquela agressão contra a delegação do Fortaleza, e parece que as autoridades de Pernambuco não aprenderam muita coisa e não colocaram nada em prática. Então se repetiu tudo do mesmo jeito. Renato Abreu. Oi. E o Ceará perdeu a invencibilidade de jogar no Castelão, festa linda da torcida alvinegra, 50 mil, mais de 50 mil torcedores, e perdeu para o Atlético Mineiro, desceu 4 posições na tabela, quebrando aquela rotina de vitórias dentro de casa, né? Eu lamentei muito, Cássio, porque o Ceará fez um ótimo jogo no primeiro tempo. No segundo tempo o time caiu um pouquinho, o Cuca montou o time dele errado, porque deixou o Hulk no banco. Eu não sei como é que você deixa o Hulk no banco, mas ele deixou. E o Atlético Mineiro entrou sem atacante, não tinha uma referência, e o Ceará se aproveitou. O Ceará se aproveitou que tinha muita facilidade atrás da defesa, avançou, amassou, teve chance de fazer gol. Infelizmente, o Pedro Raul, que começou bem, né? Ele fez muitos gols, mas ele está aí numa secura danada, muitos jogos que ele não consegue marcar, ele não é mais aquele jogador decisivo. Também tem outro detalhe, o sucesso dele também alertou os defensores. Eu via, por exemplo, na hora dos escanteios, os caras tudo de olho nele para não deixar ele espaço. E é aquele segura-segura, que não tem pênalti, que não se marca, aí um puxa para um lado, mas não se marca pênalti, não se marca nada, e enfim. O cara quer se deslocar, o outro segura, aí vem o... Teve um escanteio lá que tinham 2 zagueiros segurando o Pedro Raul dentro da área. Mas o juiz não marca um pênalti. E o fato é que ele não está jogando bem. O outro, Pedro Henrique, também não esteve bem. Mas o Ceará teve chance, inclusive, de fazer pelo menos um gol. Porque ele teve chance de construir um placar que daria a ele mais tranquilidade para administrar a partida no segundo tempo, quando o Atlético Mineiro forçosamente iria sair para buscar pelo menos um empate. O Atlético é um time que está oscilando, não é um time que vai brigar lá em cima, não é. Quer dizer, é um time que tem um bom elenco, mas tem um time razoável, mas que não entrega. O próprio Cuca tem criticado o desempenho dos seus jogadores. Eu lamentei porque o Ceará podia ter pelo menos saído com um ponto. Ele não era para ter perdido, porque o Atlético ganhou, mas não foi superior ao Ceará. Não, o primeiro tempo do Ceará foi muito melhor do que o do Atlético. Agora o segundo tempo... Mas se você analisar, e aí essa pergunta eu transfiro para os 3, na realidade o jogo ele não foi um jogo emocionante. Não. No primeiro tempo teve uma cabeçada do zagueiro do Ceará no travessão, e o Hulk, assim que entrou, mandou uma também no travessão. E ficou nisso. O empate, sim. E o gol, que foi um lance de sorte. Achei até que o goleiro falhou. Mas não falhou, não. O problema é que deixaram chutar. Ele não esperou que ele fosse chutar de tão longe. Deixaram o cara chutar. Foi um golaço. Mas foi de muito distante. O goleiro não esperou que ele fosse chutar daquela posição. Essa é a minha análise. E a turma do meio também afrouxou um pouco. A marcação deu Ninguém espaço. acreditou que ele iria chutar. Exatamente. E ele não só Eu acho que o pessoal do meio de curva. campo teve o mesmo pensamento que teve o goleiro do Ceará. Não, ele não vai arriscar chutar de lá. Arriscou e se deu bem porque foi um golaço. Pois é, mas mesmo assim eu acho que se o Ceará tivesse sido mais efetivo, essa palavra o Paulo Sérgio gosta muito de usar, eu vou pedir permissão a ele, se o Ceará fosse mais efetivo no primeiro tempo, tivesse aproveitado as oportunidades que teve de fato para fazer o gol,
o jogo poderia ter terminado 1-1. Eu acho que seria um resultado que entregaria melhor o Seria que mais foi justo, o jogo. né? Eu acho. Pelo que os dois apresentaram. Mas futebol é assim, você não aproveita, o outro time teve esse chute, fez o gol, e o Ceará saiu no prejuízo, quebrando essa escrita de uma ótima performance em jogos do Castelão com 86%, e agora vai ter que buscar, né, um ponto fora para equilibrar, porque é aquela história, está fazendo a gordura para quando voltar aí do Mundial, e a luta do Ceará é exatamente acumular gordura para administrar melhor a reta final do campeonato. Eu acho que não mereceu perder, mas perdeu. O futebol é assim. Ô PC, e perder em casa nunca é bom, né? Não. E principalmente quando você perde numa partida que, conforme o Renato analisou muito bem, não houve superioridade do adversário. Quer dizer, é pelo menos um ponto do empate que você joga fora, e aí vai ter que correr para ir buscar lá fora. Nunca é bom perder em casa, né? Mas o Ceará passou muito tempo sem perder em casa, né? Vamos lembrar que foi a primeira derrota em muito tempo em Campeonato Brasileiro, porque desde a Série B do ano passado, ele só perdeu para o Palmeiras na Copa do Brasil, dentro de casa. O resto dos jogos ele empatou, ganhou. Então, era um longo período, mas a gente sabe no futebol que uma hora vai acabar perdendo. O que tem de tirar de proveito é que não perdeu porque foi pior do que o adversário, do que porque fez um péssimo jogo, não perdeu por circunstâncias normais de uma partida de futebol entre dois clubes que se nivelam, mais ou menos, pelo que vem apresentando dentro do campeonato, né? O Atlético se desdobrando aí para enfrentar as várias frentes, né? Você perguntou do Hulk, como é que deixa o Hulk no branco? Porque o Hulk jogou quinta-feira, né? Um jogo decisivo. Sua estratégia. Ele não gostou de um jogador aquelas coisas de dosar. Um jogador de 37 anos. Se não dosar, meu amigo, estoura. Os novinhos estão estourando, imagine os velhinhos. Sua estratégia. Então, você tem um jogo em que o mais bonito do jogo foi a participação da torcida, né? 40 mil pessoas no estádio. 50, né? 50 mil pessoas no estádio, uma festa maravilhosa, e justo quando acontece uma festa assim, o time decepciona. Mas faz parte do jogo, acho que a campanha do Ceará é uma campanha consistente, tem que melhorar a questão dos jogos fora de casa, exatamente porque nem sempre vai ganhar dentro, então tem que ganhar fora de casa também. O Ceará ainda não ganhou fora de casa no Campeonato Brasileiro, e precisa ganhar, como precisa, na maior parte do tempo, vencer os jogos dentro do Castelão. Mas eu acho que não é nada para se afobar, não. A chegada do Ceará nessa altura do campeonato, lembrando que tem um jogo a menos ainda. Ele está em 10º lugar. Com o Fluminense. Mas poderia... Também fora de casa. Não, contra o Botafogo, não. Ele tem um jogo com o Botafogo da rodada passada, que foi adiado para a próxima semana, se eu não me engano. E se eu não me engano, na rodada do dia 12, ele vai folgar de novo, porque seria contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Vai jogar no dia 10, não? Ele joga antes. O Ceará vai jogar dia 10. Enfim, ele vai ter... O fato é o seguinte, o Ceará está chegando nessa parada para o Mundial melhor do que projetou. Melhor do que o que seus dirigentes projetaram, melhor do que o que os torcedores projetaram. E isso é muito bom. Isso é muito bom, tem que ser celebrado. Por quê? Porque dá mais tranquilidade. A gente já falou sobre isso aqui em outros programas. Mas dá mais tranquilidade para o time, não tem pressão do momento. A diretoria pode fazer um trabalho de reforço, de reforçar o elenco agora nessa parada, fazer alguns ajustes que são necessários. O Ceará precisa de alguns ajustes, precisa de alguns jogadores, porque o campeonato, embora o Ceará esteja só nessa frente, esteja só disputando o Campeonato Brasileiro, mas é um campeonato muito longo. E vai ter momentos aí que, até pela questão do calendário aí, essa parada na Copa do Mundo, vai ter jogo aí de 3 dias. Então, precisa ter elenco. O que seria dia 12 do Ceará, ele não vai jogar porque seria com o Fluminense. E o Fluminense está no Mundial. Dia 10 e dia 12 o Fluminense já vai estar lá. Então, o Ceará, na realidade, ele está... Mas ele vai jogar com o Botafogo antes. Ele joga com o Botafogo quarta-feira, agora... E ainda vai ficar, na rodada do dia 12, devendo um jogo, vai ficar com um jogo a mais, porque seria com o Fluminense, lá no Rio de Janeiro, só que o Fluminense vai estar no Mundial. Pronto. Então só para arrematar, é o momento de tranquilidade no Ceará. Acho que não tem nada que lamentar, além da lamentação natural de ter sido derrotado dentro de casa, e num jogo que poderia ter, como o Renato, podia ter pelo menos conseguido um empate, mas é coisa do futebol. Acho que o que o Ceará está colhendo até aqui no campeonato está muito bom e está além até do que se imaginava. Está além das expectativas, verdade. Exatamente. Sobre o Hulk,
o próprio Cuca depois explicou, a própria imprensa mineira criticou muito quando saiu a formação do Atlético com o Hulk no banco. E o Cuca foi muito categórico e aí onde ele ganhou o jogo. Ele disse, eu estava vindo de uma jornada estressante, de viagem, decisiva, né? Desgaste psicológico, emocional, físico. Eu pegava um time em casa com a torcida, 10 dias de trabalho, repouso, e eu tinha que criar alguma situação. Então, uma das escolhas foi conversar com o Hulk, isso combinado, ele disse combinado com o Hulk, e o Hulk ficaria para o segundo tempo. E ele ganhou o jogo aí, até o Hulk não fez muita coisa, o Atlético realmente não foi muito melhor, acontece que aproveitou uma oportunidade mais clara que teve, né, aquele chute do Rony de longe, que foram deixando. O Rony passou próximo do Sobral, e o Sobral não teve pernas mais para acompanhar. Só depois do gol foi que Léo Condé tirou o Sobral, substituiu o Sobral. E aí ele foi andando, foi correndo para dentro, viu ali, chutou para o gol e terminou fazendo o gol. E aí é que também o Ceará, para mim, mostra mais uma vez onde ele precisa mexer. A gente tem falado muito aqui. Para mim, Rômulo é o único reserva do Ceará que entra e acrescenta do meio-campo para frente. E ontem também, não sei porque Léo Condé colocou o Lelê. Se ele tem colocado o Guilherme, sempre o Guilherme tem apresentado um rendimento melhor que o Lelê. Aí ele coloca o Lelê. Não se viu muita coisa e o Ceará, quando muda, não melhora. Definitivamente. Ele estaciona ou regride. E foi assim também nesse jogo. E o Atlético... Por isso que tem que reforçar agora. Por isso que eu estou dizendo. Reserva que acrescente. Foi um jogo para mostrar isso de novo. Porque pelo menos mantém o nível. Né? Foi um jogo para mostrar isso de novo. Que o Ceará precisa e contratar jogadores que cheguem com nível de titularidade. Para brigar ali com os que estão jogando, para fazer um banco bom. Entra e sai, fazer um banco bom. Ele tem que ter ali 16, 18 jogadores no mesmo nível. Porque está caindo quando modifica. E foi aí onde o Cuca ganhou o jogo. Com esse simples detalhe, ele terminou ganhando o jogo. E por falar em estar caindo, quem está caindo de produção, estava aqui ontem no Castelão, era o Vina assistindo o jogo. Doido para voltar, né? Teria vaga nesse time do Ceará? Tem não. Tem não, né? Tem não. Mas não duvido não. Mas eu acho que o Vina termina Ídolo é acertando ídolo. com o Ceará. Ídolo aí do Ceará, veja ele, né? Agora, Quando ele Renato saiu, Abreu, eu não duvido de nada. Não duvido Agora não. o Ceará tem que lembrar dos erros que ele cometeu num passado não muito distante, trazendo o Jô, trazendo alguns ex-jogadores. Né? Não contaminar o grupo que está indo bem. Eu não duvido, porque o Ceará, inclusive, cuidado. deve dinheiro ao Vina ainda. Então pode haver uma composição. E boa parte da torcida gosta do Vina. Quando ele saiu, inclusive, ficou uma coisa meio assim, que ele sairia para voltar e tal, para recompor essas coisas. Devem estar conversando. É possível que sim. O jogador não. O staff dele deve estar conversando com o Ceará. O João Paulo já tenha dito, inclusive aqui, naquela vez que ele veio aqui, ele foi veemente dizer que não interessava. Mas as coisas mudam. Mas agora o caminho. O problema mas é veja saber bem. quanto o Ceará tem em caixa para investir, porque o Ceará Não, também... mas ele está devendo já. Então, se você fizer uma mas é um composição jogador, ali- mas mesmo assim é caro. É um jogador caro. É um jogador que, quando saiu daqui, não devolvia. Não entregava mais. Não entregava Como o Ceará na esperava. medida em que ele recebia. Ele estava em déficit, devia. Mas pode acrescentar. Eu não vejo muito assim, não. Quando ele saiu, tudo bem, concordo. Mas Nem aí era ruim. ele pode ter voltado um novo momento, quem sabe? Ele tem identificação com a torcida do Ceará. Sim, tem. Mas o que interessa, Renato, não é identificação, então não é nada trazer disso. o Clodoaldo de volta para Fortaleza, porque a questão é... Carlos Silva, às Aí ele vezes, tá lá no Carlos Fortaleza. Silva, às vezes não dá certo. Por exemplo, o Fortaleza trouxe o Davi Luiz com os melhores propósitos. Não deu certo. Pode dar certo também o Vina, mas... Você está falando exatamente de um caso de uma aposta errada. Errada. Mas se apostou querendo acertar, Eu mas não não tenho deu. nada contra o Vina, absolutamente. Mas eu acho que se o Ceará precisa se reforçar e precisa qualificar o grupo para se manter nessa posição privilegiada que ele ainda está no Campeonato Brasileiro, a minha opinião não vai ser com o Vina. Essa é uma opinião minha. Respeito quem pensa em contrário, mas externa o meu ponto de vista. Eu acho que, sinceramente, o problema do Vina é só a questão extracampo. Ninguém sabe até que ponto pode contaminar o bom ambiente. Do ponto de vista dele dentro de campo, ele estando bem, ele é um ótimo jogador. Eu também O problema acho. é saber se ele está. Também, eu concordo com o Paulo. Vamos ao nosso intervalo. No segundo bloco, nós vamos falar sobre o atropelo que aconteceu a quilômetros de Fortaleza
e que passaram por cima de um leão, menino, sem pena e sem dó, viu? E vamos falar também sobre Libertadores. Eu volto já com toda a equipe no plenário esportivo aqui na Alesc TV e na Alesc FM. De volta com o plenário esportivo aqui na Alesc TV, na Alesc FM. E antes de falarmos no atropelo que aconteceu ontem, a mais de 2.000 quilômetros aqui da capital cearense, o Renato está aí com a próxima fase da Copa do Brasil. Né? O sorteio foi hoje, né, dos jogos? A CBF sorteou as oitavas de final da Copa do Brasil. O Botafogo vai pegar o Red Bull Bragantino, quer dizer, o Red Bull está bem no Campeonato Brasileiro. Jogo duro. O Corinthians pega o Palmeiras, é o clássico mais... Jogo mole. Já dá para dizer tchau, Palmeiras. Jogo mole, tchau, Palmeiras. O Corinthians não está bem não, mas é clássico, né? O CSA pega o Vasco, cuidado, hein, Vasco. Ser eliminado pelo CSA é complicado. Roberto, tudo bem? Cuidado, Roberto Lessa. O CRB pega o Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro passa. Fluminense Internacional. Equilibrado. Retrô e o Bahia, o Retrô que tirou o Fortaleza, pega o Bahia do Rogério Ceni. Quer dizer, o Fortaleza se livrou do Bahia. Do Bahia. 3 vezes. Uma pela Copa do Nordeste e 2 pela Copa do Brasil. Livrou duas, o Atlético Mineiro... Se livrou 2 vezes. O Atlético Mineiro toda vez pega o Flamengo e cai, né? Atlético Mineiro, Flamengo, e o São Paulo pega o Atlético do Paraná. Pronto. Aí falta só saber os mandos de campo, mas isso aí é irrelevante. O Flamengo só está pegando moleza, viu? Vou falar em moleza, Renato Abreu. Mineiro é moleza. Quando você é apaixonado, é passional, quando o assunto é Flamengo, eu vou começar com você. Vou lhe dar a honra, o privilégio Renato Maurício Prado, de você falar sobre o atropelo que aconteceu ontem no Maracanã. O que foi que houve, Renato Abreu? Carlos Silva, não, aqui não é questão de paixão, não. Eu realmente gosto do Flamengo, quem me conhece sabe, eu comecei a gostar do Flamengo você não fala, com o papai, assistindo aquele futebol naquele antigo Maracanã que tinha um Fosso, Roberto Dinamite, Zico, nos anos 70, o papai era apaixonado pelo Flamengo. E me contagiou. E o que aconteceu ontem foi o seguinte, olha, o cenário era o pior possível para o Fortaleza. Eu cheguei a dizer no grupo que não acreditava, que eu tinha certeza que o Flamengo ganhava o jogo. Claro que ninguém pode assegurar que vai ser goleado. Goleado é circunstância da partida. Mas que o Flamengo ganhava o jogo, eu apostava com quem quisesse. Por quê? Olha as circunstâncias do jogo. O Fortaleza, cheio de problemas, e os problemas continuam se evidenciando em campo. Um time inerte. O Fortaleza não funciona em nenhum dos setores e voltou a ser assim no jogo contra o Flamengo. O Fortaleza só jogou, na verdade, 14, 15 minutos, quando ele mais ou menos bloqueou ali, até quando saiu o gol do Arrascaeta, no vacilo de marcação. A partir daí foi festa. O Flamengo, em ritmo de treino, ditou a festa, fez 2, fez 3, fez 4, fez 5. Era para ter feito 6. Teve um pênalti em cima do Bruno Henrique, que o juiz não marcou, mas foi pênalti. Enfim. Mas era Campeonato Brasileiro, porque Libertadores não marca. Exato. Pênalti. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, olha, veja bem, o Flamengo estava precisando se reencontrar com a torcida, passou num sufoco, a torcida vaiou o time. O time precisava dar uma demonstração à torcida porque está indo jogar o Mundial e o Flamengo tem essas coisas de passionalidade com a torcida, 70 mil pessoas do Maracanã, ele saiu aplaudido pela torcida. Então o Flamengo diz, rapaz, a gente tem que dar a resposta agora. Aproveitou o momento ruim do Fortaleza, um time que foi mal escalado pelo Vojvoda, eu acho. O Vojvoda, o plano de jogo dele não deu certo e se não deu certo, eu acho que ele devia ter mudado imediatamente. Você não precisa ficar esperando tomar 3 gols para mexer no time. Porque eu acho que o treinador... Não estou querendo ensinar nada a ninguém, até porque o treinador é o Vojvoda, eu não sou treinador, sou observador de futebol, gosto de futebol. Mas eu acho que você está jogando contra o Flamengo, que é um time tecnicamente indiscutível. É um time com jogadores de categoria indiscutível. Jogadores que resolvem a parada em lance. Aquele gol do Michael de primeira, uma beleza de gol. Quase todos os gols foram golaços. A jogada, inclusive com o calcanhar do Pedro, plasticamente jogada bonita. O passe do menino para o Arrascaeta desloca. O próprio Léo Ortiz, que apareceu bem. Quer dizer, um time que tem essa qualidade, você tem que... Calcanhar do Pedro para o gol do Luiz Araújo. Você tem que ter alguns cuidados. Então eu acho que o Fortaleza, mais uma vez, eu vou repetir o que eu disse aqui, o Fortaleza não entrou no clima do jogo, entrou em campo, meu amigo, é o Flamengo. Vamos pelo menos perder de pouco? Vamos pelo menos dificultar o Flamengo ganhar? Que as chances deles ganharem são infinitas, mas peraí, não vamos facilitar também não. O que eu notei foi um Fortaleza descompromissado com o jogo, aí não pode, com o Flamengo não pode. Inerte.
O treinador Vojvoda, quando mostrava o treinador, ele olhava para Maracanã, para cima, para a torcida. Eu digo, Vojvoda, mexe no time. Tá na hora de mexer para pelo menos ninguém. Vamos pelo menos segurar 2-0, tá bom. Mas não. Deixou 3, não conseguiu calafetar e o Flamengo. Cá para nós, o Flamengo deu um chute no gol com o Pikachu quando o jogo está 5-0. 2, teve um do Martins. E teve um pronto. Então foi isso o Fortaleza. Sem criatividade, 0 no meio campo, uma defesa completamente entregue, uma marcação que, mais uma vez, o Davidson não acompanha o jogador do Flamengo, como ele fez aqui com o Cruzeiro, porque aquele primeiro gol do Cruzeiro, ele foi entrando, dispara, o cara vem entrando, toca pro Gabigol, gol. A mesma coisa lá, o cara vai, o Davidson para, ele entra, ele não chega ninguém, ele vê o Arrascaeta, puf, gol. Acha porque o cara é zagueiro, não tem talento para dar um passe? Não pode ser assim, quer dizer, o Fortaleza é um time que vai e é ele quem tem. Pois é. É ele quem tem talento então, ir lá na frente. O amasso, a circunstância, como o jogo foi desenrolando, deu para antever que seria realmente uma goleada. Vitória do Flamengo normalíssima. Goleada com aquele vexame, aí não. Aí o Fortaleza precisa... Mas deu 6-0 no Juventude. Juntar os cacos, deu aproveitar. O Fortaleza vai ter uma... Fortaleza vai ter uma parada. É o ataque mais positivo e a defesa menos vazada. O Fortaleza vai ter uma parada agora, aproveita essa parada, vai ver como é que está esse negócio dentro, que ninguém sabe. Porque tem umas coisas no Fortaleza que eu não entendo. O Zé Wellington ia ser vendido, não ia nem ser relacionado. Especulação. Pois é, aí apareceu no jogo. Eu não sei. Eu acho aqui para nós. A escalação, basear em especulação, você vai endoidar. A escalação do Vojvoda. Primeiro, eu não sei se o Zé Wellington tem 7 partidas. Por quê? Porque eu lembro aqui assim, mais ou menos, a maioria das escalações do Fortaleza, o meu campo era Sacha, Rosseto mas e Marquinhos. Mas ele entrou quase todo o jogo, segundo tempo. Eu estou apenas citando o fato. Eu não tenho certeza. Segundo, se os caras colocaram, eu conheço a diretoria de Fortaleza, nós conhecemos. Se botaram é porque não tinha negócio fechado para ele. Mas só quem disse que tinha negócio fechado foi especulação. Exatamente, você está reforçando a minha tese. Tanto que eles levaram o Rodrigo e só entrou no segundo tempo. É porque as especulações às vezes viram verdade. Fechado não tinha. Agora, mas foi dito como verdade e o Fortaleza não negou. Pelo Jornal Diário Nordeste. Jornal Diário Nordeste. Tem que negar, porque se você sai negando especulação Renato, todo o Fortaleza nem nega especulação e nem confirma. Você vê, já especularam tantas contratações do Fortaleza, e ele não faz. Eu liguei... Ele já disse, o Fortaleza já anunciou, e outros clubes também, disse, olha, nós não negamos nem... Contratação é que é anunciada pelo clube. O clube anunciou, tem. Pronto. Ele não especula. Porque conversa tem todo dia. Sábado à noite, eu estava assistindo o jogo entre o Los Angeles Futebol Clube e o América do México. Que passou, né, o Los Angeles? Começou às 11h30 da noite o jogo. Você vai. Aí eu fui assistir porque eu queria ver esse meia que o Fortaleza está pretendendo. Tentando comprar. Valdez. Doido. Chileno. Mandei uma mensagem, eu achei até estranho ele atender, porque o Marcelo ele não conversa esse assunto. Sei que você tinha ligado. Mas eu mandei uma mensagem para ele, eu sabia que ele estava no Rio de Janeiro. Aí eu falei, boa noite, amigo, tudo bem? Tudo bem. Eu digo, vai ver o Valdez agora em campo? Ele disse, vou sim. Aí, para azar dele e do Fortaleza, o treinador deixou o Valdez no banco. Ele não jogou? Só colocou na prorrogação, quando estava perdendo, é assim mesmo. Ele mostrou muito lampejo, na bola parada, ia fazendo o gol de empate. Deu 2 metidas, ele é um jogador habilidoso. O Los Angeles entrou, né, no grupo do Flamengo. Mas o cara só botou o Valdez na prorrogação. Ou seja, o Marcelo ficou 90 minutos acordado e eu também, para ver o cara jogando. E o treinador disse, eu vou sacanear com vocês, vou botar o cara. É onde entra a conspiração, né? Tudo é conspiração. Conspiração do lado de cá, conspiração do lado de lá. Mas, Lacerda, o certo é que o Fortaleza, essa parada pode ser benéfica. Fala-se muito, isso aí o Marcelo nunca desmentiu, eu já tentei descobrir, mas ele não confessa isso nem para a Jade, mas fala-se muito no Denilson, que eu acho um tremendo jogador, do Cuiabá. O Matheus Pereira já está treinando, já está aqui no PC, e fala-se no
no Valdez. E até agora não fala quem vai sair, né? Porque ele Esses disse que três. saídas iam acontecer. Não fala antes, Vai o time falar. tá jogando, pô. Eu sei, mas ele deu uma declaração Mas ele não fala publicamente. antes, ele fala antes, E desenvolve outra coisa, valores. saídas vão acontecer. Vão acontecer mesmo. Agora, não vão agora, sabe por quê? Porque essa janela de junho agora é bem curtinha. Não, e é é- só até o início do Mundial. E é porque... Então, em julho, não. A janela é maior. De repente, Cássio. o Fortaleza manda os caras embora agora e não pode Não é contratar. assim, cara. Manda os caras embora, os caras têm contrato. É. Você tem que fazer um acordo. Vem cá, vamos tentar encaixar ele no outro clube, que Mandar divida o salário. Mas é, vamos tentar negociar. Missão não é assim, manda papelinho. pra fora, não. Claro. Isso é o Missão pensamento do torcedor papelinho. apressado. Acho que quando diz assim, ele vai fazer mudança. Mas tem que ter um acordo mesmo, Mas professor. é Todo mundo evidente, sabe. mas é que eu estou dizendo é que na cabeça de alguns torcedores, quando diz assim, vai tirar alguns, é assim, ei, fulano, vai embora. Não é assim. Não pode ser conversa de botequim, né? Não é assim, Agora, cara. missão Existe- Papelinho. Papelinho chegou para resolver essas Chegou coisas. hoje, né? E ele Tá vai sendo resolver. apresentado hoje. Está sendo apresentado hoje. isso é Aliás, o Remo fez de tudo para não liberar o papelinho. Olha, tem que Claro. pagar multa, Fortaleza. E perdeu para o CRB agora, depois que o papelinho saiu. Mas não foi Pois porque é. o papel Eu sei, claro. O Papelinho resolveu tantas coisas por lá que até o presidente Tonhão lá ganhou, né, título, troféu e tudo foram mais. campeões. Cresceu a Vamos cotação, recapitular a ida do Papelinho lá, porque o Papelinho já tinha trabalhado lá no Remo quando esse presidente Tonhão era diretor. né? Exato. E ele tinha dito, ó, no dia que eu for presidente eu vou lhe buscar. Verdade, verdade. Entendeu? E aí veio buscar, fez uma grande proposta. Promessa até rapaz, cumprida. a saída dele, até o governador do estado, o Helder Barbalho, lá, tentou contornar a situação. Claro, o filho do Helder é conselheiro lá, do Exatamente. Remo e tudo mais. Então, há uma boa relação assim. Eu acho também que crises como essa só são resolvidas com troca de jogadores. Não há Claro. como. E vai haver. É claro, não há como. Vários clubes vão fazer isso. Vários. Vamos lembrar que o próprio Fortaleza fez isso quando ele estava na lanterna ali do Exatamente. campeonato. em 90. Exatamente. Trouxe Galhardo, trouxe o Lucas Sacha, trouxe o Caio Alexandre. É. Né? Trouxe vários jogadores que... O torcedor fica Porque eufórico. o que Lacerda, só um minutinho, 30 segundos. O Fortaleza vai precisar realmente mexer marcado. nisso aí, porque, ó, Borreiro, o atacante, deu em nada. Paulo Fernandes, meia, deu em nada. Breno, goleiro, nada. Diogo Barbosa, Não, mas o lateral. Breno é Breno é um novo jogador. aí. Eu sei, nem joga, nem joga. O Breno é reserva. Davi Luiz, zagueiro, Ave Maria. Deus me livre. Gaston Ávila. Essas Que contratações. lista de conspiração é Não, essa é porque é aí? uma lista de contratações que o Fortaleza fez raiva e que gastou tem Davi dinheiro, Luiz, lá do Rio de Janeiro. gastou dinheiro. Sim. E esses caras não derem nada. Mas Esse é o pode problema dar. que foi Tem criado. jogador aí que pode recuperar. Tu acha? Eu acho sim. Mas você o pega, Gaston, aí, por tem exemplo, eu acho um bom jogador. Na hora que disseram que ia Você tem contratar, muita fé em Santo contratar o Antônio. Paulo Não, Fernandes, senhor. todo mundo foi a favor. Não. Todo mundo Estamos no mês de comemorou, julho, foi uma Inclusive festa nós lá. aqui. É. Todo Inclusive mundo- nós aqui. Rapaz, ó, falar depois que acontece... De quem? né? Do Davi Luiz? Não, o Paulo Fernandes. Ah. O Paulo Fernandes... Gênio todo de mundo obra apoiou. acabada. Davi Luiz, O cara esse- via bem, tinha feito um grande campeonato Tem jogador lá com o que Mas não capitão emplacou. Jorge. Tem jogador que Sim, não sofre emplacou, com o mas momento você só sabe ruim depois. do time, pô. Isso. O time tá mal, vai mal, ele sofre também, ele cai. Tem jogador que desce, Talvez que se ele afunda. chegasse aqui num momento bom Momento do time, bom, o time embalado, entrasse tá? no time, talvez ele Jogador. desse. Sabe jogar, ele sabe. Sabe jogar. Fortaleza tem jogador 30 com dias para qualidade. resolver isso. Agora, não esqueçamos que, claro, eu não estou dizendo que isso vai se repetir, mas o Fortaleza foi um dos times que melhor aproveitou no ano passado a janela. Eu digo porque eu acompanhei a imprensa nacional, a mídia nacional, e todos os dias eles elogiavam a maneira como o Fortaleza se aproveitou da janela para melhorar o time. Aqui do Nordeste temos 3. O Fortaleza, o Sport e o Vitória, que precisa aproveitar bem a janela. Desses 3, proporcionalmente, que gastou mais foi o Sport. E o resultado é o pior. 60 milhões. É o pior de todos. E quem tem a melhor estrutura para aproveitar bem é o Fortaleza. Né? É o pior de todos. Né? Então, o Vitória vai fazer reformulação de elenco. A torcida queria também a cabeça do treinador. O presidente disse que não. Está fazendo aquele caminho inverso que se fazia no passado. Aqui Ô, não No sai. passado, O treinador do você Fortaleza não sai. demitia o treinador Não e sai. ficava com um caminhão de jogadores ruins, Exatamente. problemáticos. Eu estava vendo um programa do. Aqui vai ter que ser com o Voivoda. Pernambucano, e foi interessante o que ele falou. Ele descreveu assim: olha, esse goleiro aqui estava na Série B no passado, não estava? Estava. Lateral direito, o zagueiro, Pô, é o time titular do Sport todinho. É o time da Série B do ano passado. É o time de Ou Série B. seja, gastou 60 milhões para Com ser o time reserva. de Série B.
Porque os titulares são os times que subiram ano passado para a Série B. Exato. Já pensou? Ele fez a listagem, olha quem são os titulares do esporte. Então, investimento... Goleiro estava na Série B, lateral direito estava na Série B. Todo o time do goleiro ao ponto esquerdo, todo mundo era do time do ano passado. Isso quer dizer o quê? Que você gastou 60 milhões para montar o elenco desse ano para ser reserva. Você não é assim. Isso a gente alertou aqui, eu particularmente alertei, falei sobre o Ceará, e o Ceará fez um caminho correto. Diferente esse ano. O Ceará fez um caminho correto. O João Paulo, com a equipe dele, fez um trabalho minucioso e criterioso. Então, eu insisto em dizer, de longe olhando, como observador, Fortaleza errou sim, perdeu o meio do ano, a transição de elenco que deveria ter feito não fez. Desde o meio do ano passado, alguns jogadores que Fortaleza já poderia estar liberando. Não adianta brigar com a realidade. Jogadores de idade alta, não adianta, vai ter problemas. Time velho. E algumas contratações que você vai fazendo que contamina. Eu estou falando contamina, aí são vários aspectos. Não estou falando que é jogador mau caráter, isso, aquilo, outro. Estou falando que... Alto salário. Tem vários aspectos. E o Fortaleza tem uma política que eu sou aspectos. contra. Porque, por exemplo, o Flamengo está disputando com o Botafogo uma revelação do futebol argentino. O Botafogo estava atrás, o Flamengo foi atrás, e todo mundo divulga e ninguém desmente. O próprio Flamengo confirmou o interesse e fez a proposta para ele, através do Boto. O Palmeiras, quando vai anunciar o jogador, ele anuncia um mês antes que está contratando, vai lá e traz. Aqui, há um mistério dentro principalmente do Fortaleza. Olha, eu fiz uma pergunta aqui a 2 dirigentes do Fortaleza, no privado aqui, que era uma informação que eu queria para o programa, e nenhum dos dois me respondeu. Leram e não responderam. Porque parece que eles têm medo de falar para a imprensa. E aí, isso causa um problema ao clube, porque fica a sociedade Cria da torcida... barulho, né? Fica a sociedade da torcida querendo saber novidades e ela não tem uma satisfação, você não tem a porque novidade. tudo é fechado em copas dentro do Fortaleza. O que eles alegam é que realmente, assim, quando o Flamengo diz que vai contratar alguém, o Flamengo tem condições de pagar o que for, para tirar esse alguém ou para ganhar qualquer disputa com um. O Palmeiras é a mesma coisa. O Fortaleza não tem esse dinheiro todo, então tem que trabalhar na surdina para não despertar o interesse dos outros, porque quando os outros se interessam, ele perde o jogador. Mas isso é muito difícil. Pois não, mas é assim, a maioria das vezes é assim. Sim, pois vem aí mais um argentino na vida do Fortaleza. Mais um? Mais um. O Wesley. O Vélez Sarsfield. Ah, o Vélez Sarsfield. Campeão do ano passado, na Argentina, e 13º. Ele não está bem no campeonato este ano, como o Fortaleza não está bem no Brasileiro. Acho que é melhor do que pegar o Flamengo. Claro. Vai ser o clássico da tentativa de recuperação. E aí, foi uma boa pegar o Vélez? Embora o Vélez na primeira fase da Libertadores teve uma boa campanha, foi o primeiro colocado no grupo dele, né? Se saiu bem. É um time que não tem uma tradição do Boca e do River, mas é um time também que participa bem da Libertadores. Já ganhou a Libertadores, inclusive, né? Já ganhou a Libertadores, é um time que tem tradição, é um argentino e tem que ser respeitado, porque o futebol argentino é impressionante como a aura do jogo na Argentina. Tem um detalhe interessante, porque quando o chaveamento foi estabelecido. Então, do lado direito do chaveamento, são 3 argentinos. O Fortaleza pegou o Vélez, o Peñarol pegou o Racing, o Estudiantes pegou outro time aqui. E pelo chaveamento. E aí o Flamengo pega o Internacional. Ou seja, o Flamengo ou o Internacional pega um desses argentinos aqui, porque eu acho que passa. O Fortaleza passando do Racing, passando do Vélez, ele vai cair na mão desse Racing, que eu acho que esse Racing ou o Peñarol. mas eu acho que o Racing também. Do outro lado só tem o argentino, que é o River Plate. O interessante aí é você perceber o seguinte, vamos lá. Que pode cruzar com o Palmeiras. O momento hoje do Fortaleza, qualquer adversário é terrível. Porque o próprio clube não está se ajudando. Mas é em agosto. Mas começou em agosto e existe aí uma série de possibilidades aí de reformulação de elenco e tudo. Vamos lá. Até lá, tanto o Fortaleza quanto o Vélez podem estar bem diferentes. Muita coisa. Não, se fosse na semana que vem, aí eu não apostava no Fortaleza. Deixa eu falar aqui. Mas então, é em agosto. Então, assim, se você pegar pela lógica, estando em outro momento, se for um Fortaleza diferente daqui para lá, dá para dizer que o caminho, pelo menos até as semifinais, não é tão assustador. Não acredito. Não estou dizendo que acredito que vai ou não vai. Não é mesmo, eu estou dizendo assim, que você pegar assim, ele vai pegar o Vélez, se passar pelo Vélez, pega o Racing ou o Peñarol do Uruguai.
que são Pior seria inferiores, se fosse o Flamengo, já que na próxima fase, o teoricamente- Palmeiras, que teoricamente- se fosse o River Plate. que Eu estou dizendo teoricamente assim, são inferiores ao Vélez. qualquer, Silva, seu qualquer ar- adversário na Eu Libertadores... sei, Paulo, você tem razão. Mas você não deixou nem eu falar, como é que eu tenho razão sem falar? É bom, porque Você já para- falou. Deixa eu para o Renato falar, só mano. existe um time no mundo hoje, o Flamengo. Não, Carlos, eu Tô estou só dizendo dizendo que- que o Fortaleza tem que Meu olhar Deus do tudo. céu, deixa eu toda terminar o essa- raciocínio. Deixa o toda Abbas essa- concluir a parte Conclua, vá, eu vou falar. Estava dizendo aqui que dentro dessa dificuldade que é inerente à competição, principalmente quando passa para a fase dos mata-matas, onde não tem mais bicho morto, né? O Fortaleza se livrou aí de um caminho, primeiro dos grandalhões, né? de River Plate, de Flamengo, de Palmeiras, que são inegavelmente os times que hoje estão muito acima da média. Não pegou time lá de cima do morro, não podia ter pego. Da Bolívia. Podia ter pego na Bolívia, lá em Quito, né? no Equador. Não pegou, se livrou disso. E isso num caminho até uma semifinal. Porque na semifinal, aí, quem vier desse lado aqui, Ele podia provavelmente. ter pego o LDU que ia subir, não sei quantos mil metros. Provavelmente, quem passar aí desses confrontos desse lado daqui da chave, vai pegar o Flamengo. Pelo que está jogando e pelo material. A que tem. semifinal seria Então, o Flamengo contra um dos que estão aqui desse lado. Pelo Aí menos vai ser a vingança a do lógica que Fortaleza. se manda. Então, o Fortaleza vai ter. É bom o isso torcedor mais otimista vai dizer assim: vamos nos vingar na semifinal. Agora eu acho o seguinte. Não, ainda vai dizer assim: sei. Flamengo, chegue lá porque eu estarei esperando. Nossa, eu só acho. É porque o negócio aí. Eu sei que você está levando na brincadeira. Olha, mas eu acho o seguinte: que até agosto chegar, o Fortaleza vai ter que organizar a sua casinha, que está muito bagunçada. Aproveita Não aí. só ele, Renato. Sim, mas eu estou falando do Fortaleza. Não estou falando do Flamengo, o Flamengo tem uma casa organizada. Mas o Palmeiras tem está com a outros que casa não. Tem que manter. organizada. Vai ter que manter. Tem outros que não O estão. Fortaleza vai ter que organizar a sua casa, ver esses problemas aí, o papelinho, ver como é que faz esse negócio aí. E aí, quando retomar o campeonato, ele também tem que cuidar do Campeonato Brasileiro, porque o Fortaleza, para de sonhar com o negócio de Libertadores. Não, que é aí ele muito vai ter que se bonito. recuperar no brasileiro. Aí tem que se recuperar no Brasileiro, porque na medida em que o Campeonato Brasileiro e o Fortaleza não conseguir andar, meu amigo, é melhor focar no Campeonato Brasileiro. Mas olha, o futebol ele é tão. Porque sonhar com ele é semifinal tão de impressionante. Libertadores hoje. O futebol sonho, ele é é tão sonho. impressionante Sonho. que o Platense, Que é o campeão da Copa lá do. campeão da Copa da Argentina, depois de 120 anos, derrotando os gigantes Racing, River Plate, São Lourenço e Huracan na final. É um mata-mata. E por vai isso. para Libertadores ano que vem. Mata-mata acontece Eu isso. digo, quer dizer, vai estar na Libertadores. que Nem vem. Real Madrid Isso é nem uma Barcelona surpresa. chegaram à final da Champions. Ô, Jota, eu acho que o PC já citou muito bem, pior seria você subir lá para o Equador ou para a Bolívia, Ou pegar o Flamengo. ou pegar o Flamengo, eu acho que Palmeiras. dos males os menores. Até porque o Fortaleza já está acostumado a jogar com o time do argentino. Você vê que ele levou aquela traulitada do Racing aqui, mas empatou lá. Ali, e Empatou não, perdeu no último jogo. Perdeu de 1 a 0, quando poderia ter ganho se o Prior Sabor faz de aquele empate, né? gol, né? Empatou, perdeu com sabor de empate. Sabor de empate. Mas é assim, desse jeito. Não tem. Tem compensações. Por exemplo, você olha aqui, Botafogo vai pegar o LDU. Pô, beleza. Que já ganhou do Botafogo. Mas vai subir. Subir. Não, e ele deu ganhou do Botafogo da É. super coisa aí. Então não tem moleza, né? O Inter pega o Flamengo. Você vai escolher quem? Não dá para escolher. Se você entrou numa competição assim, não tem que escolher. Vamos jogar, esteja preparado e ponto final. O que o Fortaleza tem que fazer é se preparar para ter um Campeonato Brasileiro melhor, para de novo brigar por uma vaga de Sul-Americana ao menos, que é possível, Libertadores, talvez difícil, mas de repente ajeita o time, engata uma sequência de vitórias e aí? Tudo é possível. Não é só o Fortaleza que vai se arrumar, tem vários outros também que vão se Claro. arrumar, tem equipes que vão terminar bem e aí vão achar que está tudo bem e na volta não seguem bem. Então, a gente já viu isso tantas vezes acontecer no campeonato, né? Sobre o Flamengo é isso, está voando. Aqui do Nordeste ele já pegou o Bahia, ganhou, pegou o Vitória, ganhou, pegou o Fortaleza, ganhou de 5, falta o Sport e o Ceará. Se cuidem, Sport e Ceará. Pegou o Botafogo da Paraíba. Pegou o Botafogo da Paraíba também. Então que se cuidem, Série mas C. lá ele foi dureza, Botafogo da Paraíba. Então apertadinho. Lá no Maranhão o jogo. Foi. Mas foi o primeiro jogo, Não, o segundo bocado ele de deu menino 3. em campo. É um cara de menino, time Foi. sub-20, Botou Flamengo. os meninos buchudos. Mas Ceará e Sport, esperem seus dias. Que o Flamengo vem aí.
Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Esse campeonato tá ficando interessante. Porque esse E já é a terceira goleada, esse hein? time do Palmeiras, ou do Cruzeiro, O Cruzeiro tá jogando tá fino. jogando um futebol Tá jogando bola. bem arrumadinho. Técnico, viu? nem técnico. Agora, eu vou dizer uma coisa. E alguém- apesar da derrota ontem, fora de casa, você não pode descartar o Palmeiras Dá mais. de nada. Não, mas você podia apostar há um mês atrás que o Palmeiras ia perder 2 seguidas do Flamengo e do Cruzeiro. É. Não ia. Ele perdeu 2 seguidas. E é o Palmeiras. E você poderia E é apostar o Palmeiras. um mês atrás que o Cruzeiro iria jogar o futebol que está jogando? Não. Eliminado da Sul-Americana. que Que- você falou. que- Você o podia que o- até sonhar que ele estivesse Que o jogando lá em Bragantino, cima. que o mas jogando Bragantino o que ia tá jogar jogando. o futebol que está jogando, Exatamente. ninguém poderia Quem mais. começou liderando o campeonato? Significa que o campeonato vai ser Quem muito começou mais liderando o difícil. campeonato? Na primeira rodada, o Juventude. Fortaleza ganhou Juventude. 2-0 do Juventude. Fluminense. Por isso que eu Juventude. acho que é a segunda volta, ou a continuação da primeira volta, porque quando voltar do Mundial ainda tem Agora- a primeira volta. agora, vai amigos, ser muito mais difícil. Por isso Amigo, tudo, Renato Abreu, Agora eu se quero acalma. chamar a Eu atenção tô calmo. aqui, viu, Roberto Lessa? Para o teu Vasco da Gama, porque o Bragantino estava sem 6 titulares no jogo de sábado. Titulares importantes como o Sacha E e jogou outros aquela mais. bola, hein? E foi lá e meteu 2-0, viu? Imagina se está completo, hein? Então imagina, você está bem completinho. E quem completou foi o tempo. Passou o tempo. O tempo! Quem é o treinador do Vasco? E nós Quem é o estamos... treinador do Vasco? É, O bobo convicto. Então, Explica. obrigado ao PC Noronha, ao Renato Abreu, ao Lacerda, a você, caro amigo telespectador. Segunda-feira estaremos de volta com mais um plenário esportivo aqui na Alesse TV, na Alesse FM.